pode não estar dentro de um relatório, mas você está dentro do plano de Deus. E às vezes nós vamos ver que Barnabé foi esse homem tão usado por Deus, que Lucas, o escritor de Atos dos Apóstolos, ele tenta mencionar várias vezes a influência que esse homem teve para que o Evangelho chegasse até nós. E aí, quando a gente pega o nome dado a Barnabé, que é filho do encorajamento, nós encontramos algo muito importante para nós. Quero te dizer que nós vamos encontrar que ele não ganhou esse apelido à toa. Ser encorajador era uma característica de quem? De Barnabé. E nós vamos ver que essa característica desse discípulo de Cristo é uma característica que precisa ser encontrada em todo aquele que professa Jesus Cristo como Senhor. Nós vamos entender aqui que não era uma mera coincidência a reputação de Barnabé entre os cristãos e os apóstolos. Sua integridade, humildade e habilidade de lidar com as diversas situações de conflito, juntamente com outras virtudes, fizeram desse discípulo alguém especial. Olha para o teu irmão, para a tua irmã e fala assim: você é especial. Você tem um plano de Deus. E Deus requer que você esteja dentro de você uma característica que Barnabé tinha, um encorajador. Mas por que isso, ministro Magno? Eu te falo por quê. Quando o apóstolo Paulo começa ali, quando ele tem um encontro com Jesus, ele começa o seu ministério anunciando o Evangelho de Cristo, e ele chega à cidade de Jerusalém, ninguém foi procurar Paulo. O que acontecia? Todos se afastavam dele, porque temiam quem era Saulo. Mas a palavra de Deus fala que existe uma lei da delegação. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: lei da delegação. É aquele que delega algo a alguém. E essa lei está embutida dentro dos princípios do Evangelho de Cristo. Nós vamos ver essa lei acontecendo de Moisés para Josué, de Moisés para Caleb. Nós vamos ver isso acontecer de Isaac para Jacó. É a lei da delegação, aquela delegação que é constituída e repassada uma autoridade para alguém. E quando ali Barnabé vê apóstolo Paulo agora pregando a palavra de Deus, e com certeza ele sabia o histórico de Saulo, que ele era um perseguidor da igreja de Cristo, a palavra de Deus fala que aquele homem teve a ousadia, foi o único homem que teve a coragem de encorajar o apóstolo Paulo. E eu quero te dizer que nessa noite Deus já levantou muitos Barnabés para te encorajar. Deus tem levantado muitas pessoas para trazer a coragem dentro do seu coração, porque é ali quando muitos temiam, até os próprios apóstolos, de colocar ali algo sobre a vida de alguém, e principalmente do apóstolo Paulo, a palavra de Deus fala que Barnabé o vê, e ali o que ele faz? Ele acredita no apostolado e no ministério daquele homem desenganado por todos. Olha o que a palavra de Deus nos diz: tendo chegado em Jerusalém, procurou juntar-se com seus discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, o filho do encorajamento, tomando consigo, levou aos apóstolos. Eu quero te dizer nessa noite que muitas das vezes isso aqui acontece nos nossos dias. E muitas das vezes a igreja de Cristo hoje precisa de Barnabés, homens que estão dispostos a colocarem ali, às vezes a sua reputação, às vezes o seu ministério, à mercê da obra de Deus, e colocando as pessoas para acreditarem no ministério que está para vir. Porque Barnabé não era apenas um filho do encorajamento. Barnabé, ele tinha uma visão que o nosso irmão Cleiton leu aqui, Isaías 40:31, que aqueles que estão no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão,
caminharão e não se fatigarão. E o que é a água? A águia, ela consegue ver longe. Barnabé conseguiu enxergar no apóstolo Paulo algo que Deus colocou dentro do coração dele. Mas como que funciona isso, ministro Magno? Eu te falo. Se você continuar lendo o livro dos Atos dos Apóstolos, você vai ver que logo posteriormente acontece uma situação inusitada, que ali o escritor de Atos dos Apóstolos, Lucas, ele ali faz questão de registrar para mim e para você, que esse homem, Barnabé, junto com o apóstolo Paulo, que ele leva até os apóstolos ali e apresenta ele como realmente um verdadeiro discípulo de Cristo. O que acontece com ele? Ele apresenta, ele ali abona ali o ministério do apóstolo Paulo, e em seguida vem uma confirmação divina de Deus, onde o próprio Espírito Santo toma alguns da igreja e falam assim para aqueles líderes: separa para mim Barnabé e apóstolo Paulo, porque eu tenho uma grande obra na vida deles. E aí o que nós tiramos de lição dentro disso, irmãos? Nós temos uma grande lição, que todas as vezes que algo acontece aqui, quando é direcionado por um encorajador, por aquele que tem a coragem, aquele que tem ali a determinação, e que aquele que enxerga algo na vida do irmão e que faça com que ele consiga prosseguir no seu ministério, muitas das vezes em seguida vai acontecer a confirmação do céu. A confirmação do céu, ela sempre vem, porque o que Deus tem é alinhar os céus com a terra. Quando nós dizemos assim ao Senhor na oração do Pai Nosso que estais no céu, e aí a gente vai dando sequência à oração, uma das coisas que nós continuamos a terminar: seja feita a tua vontade, assim na terra primeiro, e depois como no céu. Primeiro, a igreja, ela que é embaixadora de Cristo, representante de Cristo nesses dias, ela tem a capacidade de agir pelo direcionamento do Espírito Santo, e por cima, nesse mesmo alinhamento, vem ali o mover de Deus confirmando que aquilo que estava acontecendo era provisão de Deus na vida daqueles dois homens. E eu quero te dizer que nessa noite, meu amado e minha amada, esse homem ele teve um papel fundamental na vida do apóstolo Paulo. Talvez você possa muitas das vezes olhar ali apóstolo Paulo e falar: que grande missionário. E às vezes você pode olhar para o apóstolo Paulo e falar assim: que homem de Deus, que imagem que eu tenho, que representação que eu tenho. Esse sim é o homem que eu devo imitar. Mas eu quero te dizer, meu amado, que antes de que pudesse houver o ministério de Paulo, antes, atrás de Paulo, havia um grande homem que confiou e que acreditou nele. E esse homem era Barnabé. E aí isso eu trago para mim e para você. Às vezes você mesmo não acredita em você. Quantos aqui muitas das vezes não acredita, em algum momento não acreditou no seu ministério? Seja sincero, senão eu vou repreender o espírito da mentira. Quantas das vezes você ali, em um determinado momento, falou assim: isso não é para mim, Deus, isso não pode ser para mim, isso não está acontecendo comigo, eu não quero isso. Eu quero te dizer, meu amado, que quando isso acontece, quando você mesmo duvida, como ali o nosso irmão Cleito deu o testemunho dele aqui, antes de abrir o culto aqui, ele pôde perceber que sempre Deus levanta Barnabés. Assim foi aquele menino hoje, né, Felipe, o filho do encorajamento. Quando você mesmo consegue duvidar do seu ministério, Deus levanta Barnabés na sua vida, homens, filhos do encorajamento, para chegar para você e falar assim: você tem ministério, e eu acredito em você, eu deposito o crédito em você. E eu quero te dizer que nessa noite não é diferente, meu amado, porque o apóstolo Paulo precisava de alguém que pudesse o levar a conduzir, a dar o start
o início do ministério dele. E esse homem foi Barnabé. E quando nós tratamos de tudo isso, nós vemos uma situação que esses homens, e que Barnabé, quando falamos de firme encorajamento, ele traz o que? Coragem. Traz o que? Ânimo. Traz o que? Fortaleza. E nós vemos que muitas das vezes, quando não tem Barnabé, o próprio Deus toma e assume essa posição, esse papel. Você quer ver como que isso acontece? Abre comigo lá em Josué, livro de Josué. Quando não existe Barnabés no meio de vós, a palavra de Deus nos mostra que o próprio Deus tem essa característica de te encorajar, de te animar. Josué capítulo de número 1, nós vamos ler versículo de número 9. Você vai ver o papel de Barnabé descrito no próprio Criador dos céus e da terra, o nosso Redentor que vive. Todos encontraram Josué capítulo 1, versículo 9? Amém? Diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Filho do encorajamento. Aleluia. Glória a Deus, gente, maravilhoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. Isso era o que Deus estava fazendo, assumindo o papel de Barnabé. Porque naquele momento Josué não tinha o Barnabé. Naquele momento, no povo ali, Josué estava atônito, não sabia o grande desafio que ele tinha de conduzir aquele povo a conquistar Canaã de Deus, conquistar a terra prometida que Deus tinha. Ele ficou pasmado, ele ficou espantado, mas ali Deus se levantou totalmente e fez o papel de Barnabé com Josué. Não te mandei eu, não te espantes nem te pasmes, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo. Aleluia. Meu amado e minha amada, eu quero te dizer que nessa noite, o que Deus quer não é que você tenha coragem. Que eu creio que o que Ele vem trabalhando em ti, já vai te fazer corajoso. Amém. O papel dessa mensagem hoje não é fazer você corajoso ou você corajosa. O papel que você tem hoje é de ser encorajador. Aleluia. Porque nós não precisamos de pessoas que joguem para baixo, mas nós necessitamos dentro do povo de Deus, dentro do arraial de Deus, dentro da igreja, pessoas que tenham a característica de Barnabé. E eu te mostro dentro da palavra de Deus, você vai ver que em um determinado momento, esse mesmo Barnabé, que era o homem ali que ajudou Paulo, em um dado momento ele também se desentende com o apóstolo Paulo. E o desentendimento dele é um desentendimento assim, que assim, pode parecer para você bobo, mas era algo que ali trouxe uma discussão. E você sabe qual que era a discussão deles? É que em uma das segunda viagem missionária que eles resolveram no coração voltar a igrejas que eles tinham fundado, para ver como elas estavam, o que eles fizeram, ele decidiu Barnabé, como sempre ele era o filho do encorajamento. O que ele falou? Não, nós vamos levar dessa vez, nessa segunda viagem, quem? João Marcos. Aí Paulo falou, não, eu não vou levar João Marcos. Ele nos abandonou no meio da primeira viagem. E aí você pode pensar algo muito interessante assim, falar assim, apóstolo Paulo tem razão. Um homem que nos abandonou no meio da viagem não é digno de viajar conosco novamente. E aquela discussão faz uma divisão naquele momento entre Barnabé e o apóstolo Paulo. E isso traz um grande prejuízo. No momento, mas Deus, que é soberano, que tudo está dentro do controle dele, faz com que as coisas se contornem novamente para o centro da vontade dele. De que forma? Olha para você ver o que acontece.
Barnabé estava fazendo isso de levar novamente João Marcos, por quê? Porque ele apostava em quem? No João Marcos, o homem que abandonou ele na primeira viagem. Só que o apóstolo Paulo era homem de Deus, só que ele não era o filho do encorajamento. Mas se você continuar lendo em uma das cartas a Timóteo, você vai encontrar algo interessante. Você vai encontrar lá em... Vê que eu separei aqui, tá? Peraí, deixa eu achar aqui, que eu anoto. Depois nem eu entendo que eu anoto. É normal. Acho que é primeiro Timóteo e... Sabe que eu... Nossa, eu fiz 2 rascunhos, acho que ficou no outro rascunho. Mas lá na primeira carta de Timóteo, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele manda ali a buscar quem? Para ajudar no seu ministério no momento que ele estava preso? João Marcos. Então o que aconteceu no meio do caminho? Mais para frente, Barnabé levou, porque ele falou, não, eu aposto em João Marcos. Eu vou conduzir João Marcos na segunda viagem missionária que eu vou fazer. O apóstolo Paulo falou, tá, já que você vai levar João, eu vou visitar outras igrejas, e quando você visita essas. E assim eles fizeram. E a palavra de Deus fala que no meio toda aquela situação, João Marcos cresceu. Amém. João Marcos criou coragem, porque ele tinha por pai quem? O filho do encorajamento. Glória a Deus. E o que estava acontecendo ali? Depois disso, apóstolo Paulo, em uma das suas cartas lá em 1 Timóteo, acho que se não me engano, capítulo 4, vai falar para Timóteo da segunda vez: traga para mim João Marcos, porque ele é muito útil no meu ministério. 2 Timóteo 4, né? Obrigado, Igor. 2 Timóteo 4, onde fala que é para ele trazer. Se agora o que aconteceu? Paulo conseguiu entender que o que aconteceu naquele momento foi grande e útil, e que Barnabé teve o entendimento que realmente Marcos precisava de uma nova oportunidade. Aleluia. E eu quero te dizer, meu amado, assim é na nossa vida. As pessoas precisam de oportunidades. As pessoas precisam ser encorajadas a continuarem caminhando. E por isso, nessa noite, Deus vem falar ao seu coração. Que muitas das vezes Ele colocou coragem em você. Mas o que Ele requer não é que você seja apenas corajoso ou corajosa. Ele necessita que você seja um encorajador ou uma encorajadora. Amém. Que você continue. E eu louvo a Deus que, graças a Deus, Deus levantou muitos Barnabés para me encorajar. Amém. Porque nós somos encorajados nesse momento, e quando acontece tudo isso, a gente consegue ver que isso tudo faz parte do propósito e do projeto de Deus na nossa vida. Aleluia. Por isso eu quero que você entenda e compreenda que talvez essas histórias lembrem a você alguma coisa. Elas lembrem que o nosso começo e o recomeço e as oportunidades que recebemos são dos grandes Barnabés que investiram e acreditaram em você. Aleluia. Nós precisamos ser encorajados. Amém. E esse papel é um papel onde Deus requer de mim e de você nessa noite. Onde algo Deus está querendo que a igreja ela continue andando, que ela continue prosseguindo para o alto, que ela continue caminhando rumo à promessa e à bênção dele. A palavra de Deus nos mostra isso, que nós precisamos ter esse grande entendimento, que nós precisamos ser Barnabés e apostar muitas das vezes onde nós não conseguimos enxergar aquilo que as pessoas têm. Por isso você é encorajado nessa noite por Deus e pelo Espírito Santo, porque quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos o final da vida deste apóstolo também Barnabé, discípulo de Cristo, nós vamos entender que como verdadeiros encorajadores, somos revestidos com o profundo amor do nosso Senhor. Um amor que ainda que os outros falhem, continuará a oferecer uma nova
oportunidade. É o que Barnabé fez com Marcos. E ele se tornou um grande obreiro na obra de Deus. Amém. Por isso, meu amado, para esse amor não há caso perdido. Por isso eu convido você a abrir 1 Coríntios, porque quando a gente fala de amor, nós vamos falar da maravilhosa carta de 1 Coríntios, e onde a parte, capítulo de número 13, fala algo muito interessante. Eu vou te falar uma coisa que é interessantíssimo. Quando Jesus ele está ali no capítulo 16 de João, ele fala que a igreja dele seria conhecida pelo amor. Aleluia. A igreja não era conhecida por placa. A igreja não seria conhecida por estar registrada no cartório, seja de qual cidade. O que caracterizava e o que diferenciava a igreja de Cristo, e que ali era a característica dela, não era se ela tinha templos grandiosos, se ela tinha vários templos espalhados em várias regiões. A verdadeira característica está escrita em 1 Coríntios, capítulo de número 13. Vamos ler juntos? Você pode ler a partir do versículo 12 comigo. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Enquanto você acha aí, eu estava precisando fazer um favor para o irmão. Pode paralisar. Pode paralisar. Amém?